bem, pessoal? Vamos continuar estudando a geometria analítica, estudando hoje as cônicas. Estudaremos aqui 3 tipos de cônicas: as elipses, as hipérboles e as parábolas. Começando pelas elipses. Considere em um plano 2 pontos distintos que chamaremos de F1 e F2, e 2A, um número real maior que a distância de F1 a F2. Chamamos de elipse o conjunto dos pontos do plano, tais que a soma das distâncias desses pontos a F1 e F2 seja sempre igual a 2A. Para entender melhor, vamos ver uma figura. Nós temos aqui 2 pontos, F1 e F2, que são os focos da elipse. E o número real 2A, aqui, que é maior que a distância entre os 2 focos. Então, como já foi dito, a elipse vai ser o conjunto de pontos tais que a soma das distâncias até cada um dos focos é igual a 2A. Então, pega um ponto P aqui. A soma da distância de P até F1 com a soma da distância de P até F2 é 2A. Pega um outro ponto Q. A distância de Q até F1 mais a distância de Q até F2 é 2A também. O mesmo ocorre para os pontos S e R. Então, essa é a definição de elipse. Vejamos agora os elementos da elipse. F1 e F2 são os focos, O é o centro da elipse, A é o semi-eixo maior, B é o semi-eixo menor, C é a semidistância focal, A1, A2, B1 e B2 são os vértices. Vamos ver numa figura quais são esses pontos. Nós temos aqui os focos F1 e F2, o centro O, que está exatamente no ponto médio dos focos, o semi-eixo maior, que é A, que vai do centro até o vértice A2 e do centro até o vértice A1, o semi-eixo menor, que vai do centro até o vértice B2 e do centro até o vértice B1, a semidistância focal, que é o C, que é a distância do centro até cada um dos focos, aqui e aqui. E nós temos os vértices A1, A2, B1 e B2, que seriam os extremos da elipse. Nós podemos ver aqui a existência de um triângulo retângulo, formado pelos catetos B e C e pela hipotenusa A. Então, aplicando o teorema de Pitágoras a esse triângulo retângulo, nós temos uma relação na elipse, que é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Esta relação é válida para qualquer elipse. Vocês podem ver que uma elipse ela é uma circunferência achatada. E quem vai dizer isso, na verdade, é a excentricidade da elipse, que nós vamos definir agora. Definimos a excentricidade da elipse como sendo o número definido por E igual a C sobre A. Esse número é que vai me dizer o quão achatada é a elipse. No caso de uma circunferência, nós temos uma excentricidade igual a 1, ela não é achatada. Então, uma circunferência é um caso particular de elipse, é uma elipse com excentricidade igual a 1. Vejamos o gráfico aqui de uma elipse. Essa elipse ela tem o eixo maior sobre o eixo x, o eixo maior é sempre 2A e o eixo menor é 2B. O eixo menor está sobre o eixo y. E 2C é a distância focal, a distância entre os 2 focos. Nessa elipse, que tem o eixo maior sobre o eixo x, ela tem uma determinada equação, que é a equação reduzida. X ao quadrado sobre A ao quadrado, mais y ao quadrado sobre B ao quadrado, igual a 1. Já nesse caso, nós temos uma elipse que tem o eixo maior sobre o eixo y. 2A está no eixo y, e o eixo menor ele está sobre o eixo x, que é 2B, essa distância aqui. Os focos estão sobre o eixo y, e a distância focal é 2C. Essa elipse, que tem o eixo maior sobre o eixo y, vai ter a seguinte equação. A equação reduzida é x ao quadrado sobre b ao quadrado, mais y ao quadrado sobre a ao quadrado, igual a 1. Então, veja, se o eixo maior está sobre o eixo x, o a vai estar embaixo do x. E se o eixo maior está sobre o eixo y, o a vai estar embaixo do y. Vamos ver alguns exercícios. Determine os focos, o comprimento de cada eixo e a excentricidade da elipse de equação.
16x² mais 36y² igual a 576. O primeiro passo aqui é dividir toda a equação por 576, porque como a gente viu, a equação reduzida tem do lado direito da igualdade o valor 1. Para mim deixar do lado direito o valor 1 nessa equação, vou precisar dividir toda ela por 576. Então a gente vai ter 16x² sobre 576 mais 36y² sobre 576 é igual a 576 sobre 576. 16 por 576 vai dar 36 no denominador. E 36 por 576 vai dar 16 no denominador. Nessa equação nós temos, então, que a² é 36 e b² é 16. Então, a vale 6 e b vale 4. Aplicando a relação da elipse, a² igual a b² mais c², para achar o valor de c, nós temos 6² igual a 4² mais c². Então, 36 igual a 16 mais c². Então, c² é igual a 36 menos 16. Então, c² é 20. Daí vem que c é 2 raiz de 5. Continuando, nós temos então que os focos são f1 é menos 2 raiz de 5 e 0. E f2 é mais 2 raiz de 5 e 0. Depois, o eixo maior, que é 2a, vale 12, já que o a vale 6. E o eixo menor, 2b, vale 8, já que o b vale 4. E o eixo focal, 2c, vale 4 raiz de 5, porque c vale 2 raiz de 5. E a excentricidade, que é c sobre a, vale 2 raiz de 5 sobre 6, que é raiz de 5 sobre 3. Entenderam? Vamos fazer um outro exercício. Determine as coordenadas dos focos, os comprimentos dos eixos, a distância focal e a excentricidade da elipse de equação. 100x² mais 64y² igual a 6.400. De novo, nessa equação, nós vamos dividir toda ela por 6.400 para ter do lado direito da igualdade o valor 1. Então teremos 100x² dividido por 6.400 mais 64y² por 6.400 é igual a 6.400 dividido por 6.400. Então, x² sobre 64 mais y² sobre 100 igual a 1 é a equação reduzida dessa elipse. Nessa elipse nós teremos a² igual a 100, da onde vem que a é igual a 10, e b² é 64, da onde vem que b é igual a 8. Aplicando a relação fundamental, a² igual a b² mais c², nós temos que 10² igual a 8² mais c². Então, 100 igual a 64 mais c². Então, c² é 36, portanto, c igual a 6. Então, o eixo maior, que é 2a, vale 20, porque o a vale 10. O eixo menor, 2b, vale 16, porque o b vale 8. E a distância focal, 2c, vale 12, porque c vale 6. A excentricidade é c sobre a, que é igual a 6 sobre 10, que é 3/5. Vamos ver agora um depoimento de um físico falando a respeito da trajetória dos planetas e dos cometas. Bom, o astrônomo alemão Johannes Kepler, por volta do ano de 1600, foi um dos primeiros a fazer medidas precisas que mostraram que os planetas realizam órbitas elípticas em torno do Sol. E essas órbitas elas são de tal forma que o Sol ele fica em um dos focos da elipse com os planetas girando então essas trajetórias elípticas. Outros corpos também que nós temos no sistema solar são os cometas, que também realizam esse tipo de trajetória. Viram então por que os planetas têm órbita elíptica? Até agora, nós estudamos apenas elipses com centro na origem. Vejamos agora elipses com centro fora da origem. Acompanhe no gráfico. Eu tenho uma elipse com centro C em x0 e y0. E com o eixo maior, 2a, sendo paralelo ao eixo x. E eixo menor, paralelo ao eixo y. Distância focal 2c. Uma equação que representa essa elipse é x menos x0² sobre a² mais y menos y0² sobre b² igual a 1. Onde x0 e y0 é o centro da minha elipse. Agora, vejamos um outro exemplo de elipse com centro fora da origem. Nesse caso, o eixo maior ele está paralelo ao eixo y
e o eixo menor está paralelo ao eixo x. E ela tem também um centro C em x0 e y0. Essa elipse vai ter a seguinte equação: x menos x0 ao quadrado sobre b ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Perceberam então que quando o eixo maior é paralelo ao eixo x, o a acompanha o x na equação. E quando o eixo maior é paralelo ao eixo y, o a acompanha o y na equação. Vamos estudar agora um outro tipo de cônicas, que são as hipérboles. Vamos ouvir a definição de hipérbole. Considere num plano dois pontos distintos que chamaremos de f1 e f2, e 2a, um número real maior que a distância de f1 a f2. Chamamos de hipérbole o conjunto dos pontos do plano tais que o módulo da diferença das distâncias desses pontos a f1 e f2 seja sempre igual a 2a. Vejamos o gráfico de uma hipérbole. Nós temos aqui os dois focos f1 e f2, e a hipérbole vai ser então o conjunto dos pontos tais que o módulo da diferença das distâncias dos pontos até f1 menos do ponto até o f2 é igual a 2a. Então aqui, pega o ponto P, a distância do ponto P até o foco 1 menos a distância do ponto P até o foco 2 em módulo vale 2a. Pega um outro ponto R, a distância de R até f1 menos a distância de R até f2 em módulo dá 2a. O mesmo para o S. Vejamos os elementos da hipérbole. F1 e F2 são os focos, A1 e A2 são os vértices, O é o centro da hipérbole e ponto médio de A1 a 2, A é o semi-eixo real, B é o semi-eixo imaginário e C é a semidistância focal. Então estão aí todos os elementos da hipérbole. Vamos acompanhar num gráfico esses elementos. F1 e F2 são os focos, A1 e A2 são os vértices. Observe que o ponto O está bem no meio dos vértices A1 e A2. E o B, essa distância aqui, ele vai ser definido como? A partir de uma relação, que é C ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Nós definiremos também a excentricidade da hipérbole como sendo o número definido por excentricidade igual a C sobre A. A excentricidade da hipérbole é calculada da mesma maneira que a gente calcula a excentricidade da elipse. Agora, vejamos alguns exemplos de hipérbole com centro na origem. Eu tenho os pontos F1 e F2 sobre o eixo x, a distância entre os vértices aqui A e um ponto P, xy. Essa hipérbole vai ter a seguinte equação: x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Já essa hipérbole, que ela tem os focos sobre o eixo y, vejam aqui, foco 1 e foco 2 no eixo y, e os vértices A1 e A2 também no eixo y, ela vai ter a seguinte equação: y ao quadrado sobre a ao quadrado menos x ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Agora vejamos hipérboles com centro fora da origem. Nesse caso, o centro vai ser o ponto x0 e y0. E os focos estão sobre uma reta que é paralela ao eixo x. Essa hipérbole vai ter a seguinte equação: x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Agora vejamos uma hipérbole tendo os focos numa reta que é paralela ao eixo y. Como essa aqui, por exemplo, os focos F1 e F2 estão numa reta que é paralela ao eixo y. E o centro dela está aqui, que é o ponto x0 e y0. Essa hipérbole vai ter como equação y menos y0 ao quadrado sobre a ao quadrado menos x0 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Vamos ver agora o terceiro tipo de cônica, que são as parábolas. Antes disso, vamos ver um depoimento de um físico falando da trajetória dos cometas. Então, além dos cometas que possuem trajetórias elípticas, ou seja, trajetórias fechadas, podendo ser considerados como corpos constituintes do Sistema Solar, existem outros cometas que realizam trajetórias abertas, que são trajetórias parabólicas. Então, eles cruzam pelo Sistema Solar apenas de passagem
e também tendo então o Sol como um dos focos dessa parábola. Viram que os cometas seguem também uma trajetória cônica, no caso a trajetória de uma parábola? Vejamos a definição de parábola. Dados uma reta D e um ponto F fora de D em um mesmo plano, chamaremos de parábola o conjunto dos pontos do plano equidistante de F e D. Graficamente nós temos, aqui está a reta D, aqui está o ponto F, e o conjunto de pontos, tais que a distância até a reta é igual à distância até o foco, é o que a gente vai chamar de parábola. Então, por exemplo, pega o ponto P. A distância de P até o foco tem que ser igual à distância de P até a reta. A distância do ponto Q ao foco é igual à distância do ponto Q à reta. O mesmo para o ponto R. A distância do ponto R ao foco é igual à distância do ponto R até a reta. Vejamos os elementos da parábola. F é o foco da parábola, D é a diretriz, V é o vértice da parábola e P é o parâmetro da parábola. Novamente, num gráfico, nós temos, aqui está o ponto F, aqui está a reta D, que nós chamamos de reta diretriz. Nós definimos como a distância do vértice da parábola, que é esse ponto aqui, até a reta D, nós dizemos que é P sobre 2. Então, P vai ser a distância do foco até a reta diretriz. Vejamos agora a parábola com vértice na origem. Nós temos vários tipos. Vamos começar com eixo de simetria horizontal e côncava para a direita. Seria uma parábola dessa forma aqui. Vejam que o vértice dela está na origem e ela está voltada para a direita. Observem que o eixo de simetria é o eixo X, um eixo horizontal. E a reta diretriz está aqui. A distância do vértice até o foco é P sobre 2. Então, o foco tem coordenadas P sobre 2 e 0. Enquanto que esse ponto aqui da reta diretriz tem coordenadas menos P sobre 2 e 0. Uma parábola desse tipo tem a seguinte equação: y ao quadrado igual a 2px. Vejamos agora uma parábola que tem eixo de simetria horizontal e côncava para a esquerda. Então, o gráfico seria esse aqui. Ela tem o vértice na origem e ela está voltada para a esquerda. O ponto F tem coordenada menos P sobre 2 no eixo X. E essa distância aqui do vértice até a reta diretriz é P sobre 2. Essa parábola vai ter como equação y ao quadrado igual a menos 2px. Agora, vamos ver parábolas com eixo de simetria vertical. Primeiro, eixo de simetria vertical e côncava para cima. O gráfico tem essa forma. O vértice está na origem, a distância do foco até o vértice é P sobre 2, assim como a distância do vértice até a reta diretriz é P sobre 2 também. Uma parábola dessa forma tem a equação x ao quadrado igual a 2py. Agora, eixo de simetria vertical e côncava para baixo. A parábola vai ter essa forma. De novo, vértice na origem, foco sobre o eixo y, a distância do vértice até a reta diretriz é P sobre 2, assim como a distância do foco até o vértice é P sobre 2. Essa parábola vai ter como equação x ao quadrado igual a menos 2py. Agora, vamos ver parábolas que têm o vértice fora da origem. Primeiro, eixo de simetria horizontal e côncava para a direita. Essa parábola tem vértice no ponto x0 e y0 e o eixo de simetria paralelo ao eixo x, é um eixo horizontal, que passa por V e F. Essa parábola tem a equação y menos y0 ao quadrado igual a 2p vezes x menos x0. Agora, eixo de simetria horizontal e côncava para a esquerda. De novo, nós temos uma parábola com vértice no ponto x0 e y0, eixo de simetria paralelo ao eixo x, passando pelo foco e pelo vértice. Então, essa parábola vai ter a equação y menos y0 ao quadrado igual a menos 2p x menos x0. Vejamos agora as parábolas que têm eixo de simetria vertical. Primeiro, eixo de simetria vertical e côncava para baixo. O vértice dela está em x0 e y0. O eixo de simetria dela é o eixo que passa por F e V, que é um eixo vertical. Essa parábola vai ter a equação x menos x0 ao quadrado igual a menos 2p y menos y0. E por fim,
uma parábola que tem eixo de simetria vertical e está côncava para cima. Aqui está o vértice em x0 e y0, a reta diretriz e o eixo de simetria vertical, passando por F e por V. Essa parábola vai ter a equação x menos x0 ao quadrado igual a 2p vezes y menos y0. Então aí estão todos os tipos de parábolas que nós temos. É importante salientar que as parábolas que têm eixo de simetria vertical, aquelas que estão voltadas para cima ou para baixo, com o centro na origem ou fora da origem, nós podemos comparar essas equações com funções do segundo grau, já que funções do segundo grau graficamente representam parábolas. Bom, pessoal, a minha dica de estudo é que vocês trabalhem bem com as equações de cônicas, sabendo identificar quando uma equação representa uma elipse, quando ela representa uma parábola e quando ela representa uma hipérbole, sabendo também identificar bem os elementos de cada uma dessas cônicas, ok? Um bom estudo a todos e até a próxima! Na aula de hoje, estudamos elipse. Vimos que elipse é um tipo de circunferência, só que é uma circunferência achatada, uma circunferência que tem excentricidade diferente de 1. Na verdade, a excentricidade é entre 0 e 1. Vimos a hipérbole. Vimos que hipérbole é um tipo de cônica formada por dois ramos em sentidos opostos, parecido com uma parábola. E conhecemos a parábola. Comparando a equação de algumas parábolas com a equação do segundo grau, com uma função do segundo grau que também graficamente representam parábolas. Bons estudos! Tudo bem, professor? A minha dica de hoje é trabalhar em cima de exercícios. Resolver exercícios de cônicas com centro na origem e fora da origem, mostrando a equação geral também. E mostrando como passar da equação geral para reduzida e da reduzida para geral. E fazendo também uma comparação das parábolas com equações com funções do segundo grau. Ok? Uma boa aula e até a próxima.